Olá a todos, é um prazer estar aqui com vocês, dando continuidade à nossa sessão de episódios de podcast oferecido pela Werfen, empresa de diagnóstico in vitro. Meu nome é Tomás Crochemor, é um prazer estar aqui. Hoje vamos abordar um tema extremamente importante, que é púrpura trombocitopênica trombótica. Ninguém mais do que doutora Fernanda Orsi, para vir aqui falar com a gente. Fernanda, é um prazer imenso ter você aqui com a gente. Muito obrigado pela tua presença. Queria que você se apresentasse um pouquinho. Ótimo. Obrigada, Tomás, pela introdução. Então, como o Tomás disse, meu nome é Fernanda Orsi, eu sou médica hematologista, formada pelo Hemocentro da Unicamp. Hoje eu sou professora associada, livre-docente da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp e sou também hematologista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, onde eu atuo também como professora da pós-graduação, já com alguns alunos ali de mestrado e doutorado, né? Eu acho interessante eu contar a minha história com PTT, porque todo mundo fala, nossa, mas a Fernanda entende, né, de PTT, como é que isso começou. Eu não sei se você sabe, Tomás, mas quando eu estava fazendo meu doutorado, eu fiquei um tempo nos Estados Unidos no laboratório do Long Zhen. Long Zhen, ele é um professor chinês, mas ele está radicado nos Estados Unidos há muitos anos, e ele foi uma das primeiras pessoas que descreveu a Dantes 13. E aí eu fiquei no laboratório dele justamente para aprender a fazer a dosagem da enzima, né? Eu fiquei lá, eu levei alguns casos para a gente estudar, inclusive a gente tem uma publicação junta que a gente descreveu um caso de PTT secundária dengue, uma PTT adquirida secundária dengue, em que a gente caracterizou. Foi um caso clinicamente muito difícil, mas lá no laboratório dele a gente conseguiu caracterizar o anticorpo contra a Dantes 13 num paciente. Esse anticorpo foi desencadeado pela dengue, né? Isso, assim, tem mais de 15 anos, certamente, né? Então, foi quando eu voltei para o Brasil, eu trouxe esse teste para cá. Na época, era um teste extremamente complexo que a gente fazia, né? E comecei a me interessar, a estudar mais esses pacientes. E hoje em dia, além de alguns estudos clínicos, né, que eu tenho alguns alunos trabalhando nisso, a gente tem também um registro brasileiro de PTT, com pacientes ainda sendo incluídos nesse registro, e desde então, assim, desses anos, essa doença é uma doença que eu guardei e trago no coração até hoje, gosto de falar, gosto de tratar os pacientes, de ver quando eles melhoram, e uma das coisas que me dão mais satisfação é ver a evolução dessa doença ao longo dos anos, desde quando eu sou hematologista, já tem bem uns 20 anos, né? Desde quando eu me formei em hematologia até hoje, como melhorou muito o diagnóstico, que a gente não tinha acesso nenhum, não sabia nem o que era uma Dantes 13 quando eu me formei, ela foi descrita no comecinho dos anos 2000, e também do tratamento, que tem sido revolucionado continuamente aí nos últimos anos. Ah, que legal. Muito bom escutar um pouquinho da tua história e teu envolvimento com essa doença extremamente complexa, né? Agora eu queria te perguntar assim, o que é PTT? E qual é a importância clínica para a gente no dia a dia, né? Assim, qual o paciente que pode desenvolver? Qual a especialidade médica que deve estar mais preocupada com esse risco, né, dessa doença, dessa patologia? Pode falar um pouquinho para a gente sobre isso? Sim. A PTT, ela é uma doença hematológica rara, em que o que ocorre é o paciente ele começa a ter microtrombos na circulação, e esses microtrombos na circulação, eles acabam levando ao consumo plaquetário, à queda da contagem plaquetária, mas eles também causam uma alteração do estresse de cisalhamento, do estresse em que as hemácias passam ali dentro do vaso, principalmente dos capilares, e nesse estresse elas acabam sendo rompidas, fragmentadas, levando então a uma anemia, que é uma anemia hemolítica por destruição das hemácias, a plaquetopenia por consumo nesses trombos, e esses microtrombos eles vão levar à isquemia de órgãos-alvo. O sistema nervoso central é o clássico, 70% dos casos acabam sendo afetados no sistema nervoso central, mas também cardíaco, trato gastrointestinal, rins também são afetados na PTT. A PTT, ela é uma doença extremamente rara. Estima-se aí uma incidência de 1 a 2 casos para cada 1 milhão de habitantes. Então, realmente é uma doença rara, mas ela é uma doença que ela se não tratada adequadamente, ela é invariavelmente fatal.
E o que muda é que quando a gente diagnostica esse paciente, você muda o prognóstico dele com um tratamento adequado. Por isso que ele é tão importante, porque à medida que ela é diagnosticada, que ela é reconhecida, ela é tratada e o paciente é curado, né? E a grande dificuldade é que a PTT, ela se mascara como outras doenças que são mais comuns. Então, por exemplo, né, você tem muita experiência, um paciente com CIVD. A CIVD, ela tem algumas características semelhantes à PTT. Às vezes é difícil de se diferenciar. Outras doenças hematológicas menos raras, também difícil de diferenciar. Então, é uma doença rara, potencialmente fatal, mas que o diagnóstico certo, ele cura o paciente. Então, por isso que é tão dramático conseguir reconhecer a doença, suspeitar que ela está lá, e aí iniciar um tratamento correto e tirar o paciente daquele quadro, né? Existe uma população mais suscetível a desenvolver PTT? Uso de medicações, exposição, alguma doença associada, infecção, assim, para a gente pensar até na população que possa se preocupar em relação a isso. Como é que é a tua visão em relação a isso? A PTT, ela tem duas formas, né? Uma forma raríssima, que é a forma congênita, que é a forma familiar. Então, desde a infância, o paciente já apresenta plaquetopenia, né? Que é a diminuição da contagem plaquetária. E aí sempre a gente tem que suspeitar, principalmente naquelas plaquetopenias que não se resolvem com o tratamento habitual da PTI da infância. E a outra apresentação da doença é como uma doença autoimune. A doença autoimune, o que ela é? É quando o indivíduo ele produz anticorpos contra seus próprios antígenos, né? Suas próprias células. E na doença autoimune, como toda doença autoimune, a prevalência, ela ocorre principalmente na fase jovem da vida, ali nos 20, 30 anos, e mulher tem mais risco, né? Tem uma prevalência maior no sexo feminino. Existem algumas doenças que podem desencadear, eu falei, né, que teve um caso desencadeado pela dengue, mas raríssimo, né? Algumas infecções podem desencadear, o vírus do HIV pode desencadear. Doenças autoimunes sistêmicas, lúpus, por exemplo, é a doença autoimune sistêmica que maior chance tem de desencadear PTT. SAF. A síndrome antifosfolípide também pode desencadear PTT. Essas doenças autoimunes sistêmicas podem desencadear a doença mista mas 60% dos casos são idiopáticos. Tá. Não se tem uma doença de base. Mas é importante, quando diagnosticar a PTT, avaliar se o paciente não tem ou uma neoplasia, uma doença infecciosa ou uma doença autoimune que possa ter desencadeado, porque daí o tratamento da doença de base é fundamental também para o sucesso do tratamento da PTT. Perfeito. E interessante que, assim, eu até mesmo como intensivista, dentro da terapia intensiva, há uma preocupação muito grande, né? Um paciente crítico que eventualmente venha a evoluir com queda de plaquetas, né? E isso está sempre relacionado a maior risco hemorrágico, né? Então, a gente, como até você citou, pacientes que têm um quadro de sepse, com disfunção orgânica, choque séptico, evolui com plaquetopenia, a primeira defesa do intensivista é, puxa, vamos tirar enoxaparina, porque risco hemorrágico. Então, acho que seria interessante você explicar um pouquinho como é que esse paciente com PTT ele evolui, né, com o consumo de disfunção, ativação plaquetária, e a manifestação dele é muito mais trombótica do que hemorrágica, né? Sim. Na verdade, na PTT, o que é de maior diferença do paciente que está hospitalizado numa unidade de terapia intensiva é que esse paciente, ele, sim, via de regra, ele estava em casa, completamente assintomático, a maioria das vezes sem nenhuma comorbidade, e ele vai gradualmente tendo alguns sintomas, principalmente neurológicos, que vão se exacerbando ao longo dos dias. Mas, em geral, em 10, 15 dias, esse paciente já procura um pronto atendimento, que é diferente do paciente que está internado em estado grave, que vai desenvolvendo uma coagulopatia ao longo da piora da própria doença. Então, a doença PTT é uma doença abrupta num paciente previamente rígido, assintomático, sem nenhuma doença importante, assim, ou grave, né? E aí, o que ocorre quando se vê esse paciente, a plaqueta pode realmente estar muito baixa. Pode estar abaixo de 30, 20 mil, muitos pacientes abaixo de 5 mil. Mas é interessante, sim, porque esse paciente não sangra. Por que ele não sangra? Porque esse consumo, ele tem plaqueta. Ele produz plaquetas, as plaquetas elas estão funcionantes. Só que esse consumo, essa plaqueta ela está sendo deslocada da circulação para esses locais de microtrombo.
Então, na verdade, ele é um paciente protrombótico. É um paciente que, inclusive, na grande maioria das vezes, a gente não vê o paciente sangrar. Não há necessidade de transfundir plaquetas, muito pelo contrário. É um paciente que, apesar da plaquetopenia, o que ele tem é trombose. Por quê? Porque a plaquetopenia que a gente vê nesse paciente, ela é consequência da fisiopatologia da doença e não a doença em si. Ele está consumindo a plaqueta, mas a doença em si é a formação dos microtrombos que consomem a plaqueta. É a mesma coisa, por exemplo, o CVD, que a gente vê o alargamento do coagulograma e aí aquele alargamento do TTPA, você fala, o paciente ele está anticoagulado. Não, às vezes o que você está vendo é só o sintoma daquilo, é só o TTPA alargado, mas ele está hipercoagulado. Você mesmo teve experiência comigo, ele está hipercoagulado, e apesar do TTPA estar alargado. Então, o que a gente vê muitas vezes no TTPA ou na contagem de plaqueta é o final da história. Então, a PTT, a plaquetopenia da PTT é o final da história. O começo é a formação dos microtrombos. Então, não há... o risco hemorrágico é baixíssimo. O problema desses pacientes é o risco trombótico, tanto que a gente indica profilaxia, anticoagulação profilática para o paciente quando ele já começa a recuperar a contagem plaquetária, a partir de 30, 40 mil plaquetas, já começa com profilaxia. Perfeito. E eu te pergunto assim, qual é a causa de PTT? Por que acontece PTT? Tá. A PTT, talvez eu entre aqui numa fisiopatologia um pouco rebuscada, né? Me perdoe se eu ofender alguém com isso, mas eu vou tentar deixar um pouco mais leve, né? Existe, né, na circulação, existe o fator de von Willebrand. Por que esse fator de von Willebrand ele é importante? Ele é liberado, tem o vaso, tem a célula endotelial, ele é liberado pela célula endotelial e ele funciona, o fator de von Willebrand, ele fica ali, né, acoplado ao endotélio, e ele funciona como um eu costumo falar para os alunos, ele funciona como uma mão que vai pegando as plaquetas conforme elas vão passando, principalmente... Um trem de pouso das plaquetas, isso, né? E ele ativamente, ele agrega a plaqueta, principalmente nos locais que tem alto shear, né, que tem um estresse de cisalhamento muito alto. Por quê? Porque para ter a formação do coágulo, no vaso, quando o vaso é venoso, é importante ter o contato da plaqueta com o endotélio. Essa lentificação do fluxo faz com que a plaqueta tenha contato com o endotélio e comece a fazer a agregação plaquetária no vaso. Em locais de alto shear stress, por exemplo, vasos arteriais, até na microcirculação, a plaqueta passa muito rápido. Então, não dá tempo para ela ter esse contato com a célula endotelial e formar agregação. Por isso que o von Willebrand é importante nessa situação, porque ele vai ativamente, ele agrega a plaqueta ali no vaso e forma o coágulo primário, né? Mas esse fator de von Willebrand, ele é liberado da célula endotelial, ele é liberado numa forma enovelada de grandes multímeros de alto peso molecular, que ele acaba sendo, nessa formação, hiperagregante. Eu até brinco com os alunos, eu não sei se isso é feio falar aqui ou não, mas eu falo assim, imagina um novelo de fita adesiva. É o fator de von Willebrand da forma como ele é liberado. Perfeito. Então, ele acaba sendo muito agregante por ele ter esse alto peso molecular e todo ele poder se ligar a plaquetas. Por isso que existe no nosso organismo essa enzima, que é uma enzima fisiológica, que é a dantestrese. O que essa dantestrese vai fazer? Ela vai pegar esse fator de von Willebrand de alto peso molecular na forma bruta que ele é liberado pelo endotélio e vai clivar em pequenas moléculas que daí vão circular e vão fazer a agregação plaquetária de forma fisiológica. Elas agregam, mas elas agregam de forma diluída ali na circulação e evita a formação de trombos. Quando o paciente tem PTT, essa dantestrese não funciona. Ou porque o paciente não produz, por uma questão hereditária, ou porque ele produz anticorpos inibitórios que inibem a ação da enzima. Aí o fator de von Willebrand, ele entra em contato com a circulação na sua forma bruta, que é essa sua forma de alto peso molecular, altamente enovelada e muito hiperagregante. Aí, quando esse fator de von Willebrand entra em contato com a circulação, ele ativamente, já é a função dele, agregar as plaquetas, isso é potencializado em 1000. E ele forma esses trombos na circulação. Então, por isso que o paciente acaba tendo microtrombos, porque ele tem esse fator de von Willebrand altamente agregante em contato com as plaquetas. E aí, uma coisa que é interessante, que eu reforço muito, o fator de von Willebrand, quando ele entra em contato com a plaqueta, o trombo que ele forma é de fator de von Willebrand e plaqueta.
Por isso que na PTT, diferente da CIVD, não tem alargamento de TTPA, nem de TP, porque não tem envolvimento dos fatores de coagulação. É um trombocine chamado puramente branco. É fator de von Willebrand e plaqueta apenas. Perfeito, excelente. E é interessante que a Adams 13 ela é mais produzida pelo fígado, enquanto o von Willebrand é liberado pelo endotélio. Isso. Né? Isso tem um mecanismo hemostático até interessante nos pacientes que evoluem com doença hepática. Acho que isso também é interessante, né? Uma dúvida, até escutando você explicar sobre a fisiopatologia. Você entende que há um mecanismo importante em relação ao conteúdo, né, de hemácias, de hemoglobina, que podem comprometer esse efeito hemostático das plaquetas, porque aquele efeito chamado de marginalização das plaquetas nesse contexto? Você disse em relação à reologia do sangue, né? Isso. E quando você tem anemia, que daí as plaquetas elas ficam longe do endotélio, isso pode levar a um maior risco de sangramento, né? Olha, eu acho interessante essa teoria. Eu acho que hoje em dia a gente está um pouco mais avançado no entendimento das moléculas de adesão. E aí eu acho que a questão da molécula de adesão ela é muito mais importante do que não somente o contato físico próximo da plaqueta ali no endotélio. Isso principalmente quando a gente pensa numa circulação venosa, né? Na circulação arterial, o importante é o von Willebrand mesmo. Tá. Nem tanto quanto a marginalização das plaquetas. Isso é mais importante quando você precisa realmente ter o contato, que é nesse trombo que é mais venoso. Mas o fator de von Willebrand, ele acaba conseguindo chegar pela própria forma, né? Depois que ele é clivado, ele fica numa forma elongada, assim, então ele consegue fazer a agregação. Então, assim, eu acho que em relação a sua pergunta, o paciente com PTT, ele tem anemia? Sim, muitos pacientes chegam com 2, 3 de hemoglobina, mas essa anemia também não é por sangramento, é por hemólise, é por rompimento das hemácias dentro dessa circulação que vai ficando ruidosa, mas essa anemia não piora o risco hemorrágico dos pacientes. Tanto que esses pacientes, eles não têm risco hemorrágico alto. Não tem. Perfeito. Realmente, ouvindo falar da fisiopatologia, é muito fantástico, interessante, né? Passando para o lado clínico, né, de diagnóstico, assim, é uma doença que envolve manifestações clínicas e uma necessidade de confirmação laboratorial do diagnóstico, né? O que você vê de manifestações clínicas assim, desse paciente, né? Então, primeiro, você já falou um pouquinho, mas talvez falar um pouquinho mais de onde que vem esse paciente, né? Se é no teu consultório, se você é chamada dentro da terapia intensiva, se algum colega especialista acaba pedindo avaliação, e como que é a principal característica clínica para que um médico, por exemplo, intensivista, anestesiologista, possa identificar, opa, isso está estranho, né? Como é que eu vou fazer lembrar do PTT? Sim. Não, eu acho que essa é a questão mais importante em relação à PTT, porque é uma doença hematológica que os hematologistas, eles discutem bastante, têm muito interesse por PTT, mas o primeiro atendimento da PTT não é do hematologista. Então, o paciente que tem uma PTT, ele vai ser um paciente que é previamente, na grande maioria das vezes, previamente saudável, e ele começa com sintomas insidiosos, neurológicos bem inespecíficos, cefaleia, um pouco de tontura, mas nada muito característico, que vai piorando ao ponto daquilo incomodá-lo, e aí com a doença da anemia também, junto um pouco de astenia, de fraqueza, e aquilo vai piorando ao longo dos dias, não muitos dias, coisa de 10, 15 dias, como eu disse, e aí isso faz ele procurar um pronto atendimento. Então, o primeiro médico que vai entrar em contato com esse paciente é um emergencista. É um médico que vai estar num pronto-socorro, numa UPA, enfim, numa unidade de emergência, mas é o médico que vai ter o primeiro contato com esse paciente, né? Como se caracteriza a PTT clinicamente, né? Então, são esses quadros neurológicos bastante inespecíficos, mas que podem evoluir de forma grave e até abrupta. Então, o paciente fica com aquele quadro insidioso de cefaleia, mas de repente ele pode começar a ter uma confusão mental, um sinal de localização, convulsão,
e entrar em coma. E isso pode ser muito rápido. Às vezes o paciente ele chega com aquele sintoma específico, um pouco de tontura tal, em menos de 12 horas ele entra em coma. Ele acaba tendo um comprometimento mesmo neurológico, que faz com que ele entre em coma. Não é nem sistêmico, hemodinâmico, é neurológico mesmo, né? E o que caracteriza muito esses pacientes é essa alteração neurológica vir acompanhada de plaquetopenia e anemia. Então, uma coisa que eu sempre falo, se o paciente vem com um quadro neurológico, paciente previamente ígido, com um quadro neurológico inespecífico, ou que acaba evoluindo de forma grave muito rapidamente, e tem plaquetopenia e anemia, pense em PTT. Podem ser outras coisas? Pode ser, enfim, o diagnóstico diferencial é uma lista imensa, mas tem-se que pensar em PTT, porque a PTT, ela é curável, ela é tratável e ela é curável, então tem-se que pensar em PTT. Sempre quando for nessa situação, chama um hematologista, veja no laboratório essa anemia se tem esquizócitos, que são essas hemácias fragmentadas no hemograma, mas sempre que eu falo, principalmente para os residentes de clínica que passam com a gente na hemato, vem um paciente com alteração neurológica associada a anemia e plaquetopenia, pense em PTT. Isso que eu ia te perguntar, em relação à plaquetopenia e anemia. Se existe alguma característica específica dessa plaquetopenia, em termos de evolução, de severidade de queda, de contagem de plaquetas, e a manifestação da anemia, se é uma anemia hemolítica, como que laboratorialmente, pelo menos a manifestação da anemia e plaquetopenia poderiam nos ajudar a pensar nesse diagnóstico? Olha, eu acho que isso é um passo mais para o hematologista. Para o médico generalista ou de outras áreas, eu falo anemia, plaquetopenia, alteração neurológica, chama o hematologista. Porque daí eu acho que vai caber ao hematologista entrar nesses detalhes que eu vou te falar agora. A anemia, ela pode ser uma anemia de moderada a grave, né, desde 8, 9 de HB, que é uma anemia moderada, até 2, 3, depende muito da evolução do paciente. Essa anemia, ela é hemolítica, quer dizer o quê? O paciente vai ter sinais de hemólise, reticulócitos aumentados, bilirrubina indireta aumentada, o LDH vai estar aumentado pela hemólise, mais pela isquemia dos órgãos também, aptoglobina consumida, mas no hemograma, o que nós vamos ver? Uma anemia com reticulócito aumentado. Ela pode ser normo, né, normocítica, não hemocrômica, ou ligeiramente macrocítica. E a plaquetopenia, em geral, na PTT é menor do que 30 mil. Em geral, uma plaquetopenia já grave. Então, são essas características, anemia hemolítica, e é importante destacar também que a anemia hemolítica é o que se chama de microangiopática, quer dizer o quê? Que é uma destruição mecânica, essas hemácias são fragmentadas, não é uma anemia autoimune. Então, o teste, né, de anticorpos direto contra hemácias, o TAD, ele vem negativo, não existe anticorpos contra hemácias. O que existe são fragmentos dessas hemácias na circulação, que são os esquizócitos. Anemia, com sinais de hemólise, mais esquizócitos e plaquetopenia, já abre a possibilidade de ser uma PTT. Perfeito. Então, sou intensivista, recebi esse paciente, tem uma anemia, plaquetopenia, chamo a doutora Fernanda para ver esse paciente. Qual o próximo passo de diagnóstico? O próximo passo é ver realmente se ele tem hemólise, se o reticulócito está aumentado, se tem esses sinais de hemólise que eu te falei, né? Se tem LDH aumentado, se tem bilirrubina indireta aumentada, aptoglobina consumida, mas isso tem que ser muito rápido. E algumas coisas também podem mimetizar a PTT, por exemplo, deficiência grave de vitamina B12. Ela pode dar esquizócitos. Ou um paciente que está numa UTI, ele pode ter um CVD, e o CVD dá esquizócitos também. Pode ser um paciente que tenha tido um AVC porque ele tem algum comprometimento cardíaco, uma válvula cardíaca que está inoperante, ele pode ter esquizócito por causa dessa alteração cardíaca. Então, é importante que a gente consiga avaliar a clínica toda do paciente e ver se ele tem alguma causa que possa justificar aquela microangiopatia. Alguma causa aparente, como, por exemplo, alguma device cardíaca que possa estar dando hemólise e fragmentação das hemácias. Então, se ele não tem nenhuma causa aparente para aquela
para aquela presença de esquizócitos, anemia, plaquetopenia, aí esse paciente ele acaba sendo diagnosticado como PTT e tratado como tal. É importante destacar que, como o início imediato do tratamento ele muda completamente o prognóstico do paciente, não é bom retardar demais esse diagnóstico. A ideia é, suspeitou de PTT, já começar a tratar. Inicialmente com plasma, depois prepare o paciente, coloque ele numa unidade intensiva para iniciar a plasmaférese, mas o diagnóstico o tratamento tem que ser iniciado assim, nas primeiras 24 horas, para já melhorar o prognóstico do paciente. Eu só queria destacar que existem hoje em dia scores de suspeita clínica de PTT. E tem o score plasmic e o score francês. Ambos são muito bons e é importante, e hoje em dia tem tudo em aplicativo, né, de celular, colocar os pacientes, ver no score se tem possibilidade de ser PTT. Tendo uma alta probabilidade ou até uma probabilidade intermediária sem nada que justifique aquilo, o paciente deve iniciar o tratamento o mais rápido possível. O que leva em consideração esses scores? Olha, o Plasmic são 7... Mais ou menos, né? Não são 7 critérios, né? Então, é plaquetopenia menor do que 30 mil. Creatinina tem que ser abaixo de 2 também, por quê? Para diferenciar de síndrome hemolítica urêmica. Perfeito. Então, plaquetopenia menor do que 30 mil, creatinina menor do que 2. Tem que ter um VCM não muito alto. Tá. Porque se o VCM, se eu não me engano, o valor de corte é 98, 97, porque se o VCM for muito alto, pode ser deficiência de vitamina B12. Então, a plaquetopenia menor que 30, creatina menor que 2, o VCM baixo, sinais de hemólise, que pode ser qualquer um desses, reticulócito, bilirrubina, aptoglobina, qualquer um desses sinais de hemólise, não precisa ser todos. Não ter nenhuma neoplasia sólida, nem ser pós-transplante, porque são condições que podem também levar a microangiopatias, que não são PTT em si, são outras causas de hemólise, né, por uma fragmentação mecânica das hemácias, e ter o coagulograma normal. Porque no coagulograma normal você distingue da CIVD. Que na CIVD o coagulograma ele é alterado. Então o Plasmic, que é o mais completo e o mais complexo, tem esses 7, né, elementos. O score francês, o modificado, que é o mais usado, tem só a creatinina e a plaqueta. Tá. Que ele é mais voltado para diferenciar entre síndrome hemolítica urêmica e PTT. Porque na síndrome hemolítica urêmica a plaqueta não é tão baixa e a creatinina acaba sendo muito alta, porque muitos pacientes acabam evoluindo para necessidade de terapia de reposição, de substituição e tal. E na PTT é o inverso. O rim não é tão atingido, mas a plaqueta fica muito baixa. O Plasmic Score, ele acaba sendo também um pouco mais voltado para você conseguir diferenciar outras causas de microangiopatia que não só a síndrome hemolítica urêmica, como as secundárias, a neoplasia, transplante, como deficiência de B12 grave e a CIVD também. Perfeito. Então, para a gente relembrar, assim, testes de coagulação convencionais, a princípio, não se altera. Não se altera. Algum outro exame, como fibrinogênio, dedímero, como é que o dedímero poderia ajudar em termos de severidade de doença, pensando em microangiopatia, com formação de trombose, porque há uma ativação tanto da coagulação quanto do sistema fibrinolítico. Existe espaço para o dedímero para identificar a gravidade desses pacientes? Não. Não, a fisiopatologia do trombo é diferente, Tá. né? Então não é um trombo de hipercoagulabilidade, Perfeito. ele é de hiperagregação plaquetária. Então não tem valor, assim, pode até estar um pouco alto, de dímero, até pela condição clínica, né, do paciente, mas ele não tem valor, né? Então o que se tem valor, que é importante na PTT, é o quanto que o paciente já vem de acometimento clínico, que é principalmente essa alteração neurológica. Então, quanto mais grave o paciente chega, o paciente que já chega em coma, é um paciente que ele vai ter um pior prognóstico e aí a gente tem que ser mais agressivo no tratamento. Mas, laboratorialmente, o paciente, mesmo tendo muita anemia, muito plaquetopenia, o que define mais é o quanto ele já tem de lesão de órgão-alvo. Que daí é principalmente neurológica, alguns já vêm com troponina muito aumentada também, porque tem alteração cardíaca, alteração de enzimas pancreáticas também, tudo por um processo de microangiopatia. Então, esses pacientes
com essa manifestação mais sistêmica da doença, eles acabam sendo mais graves, porque imagina, ele já tem esse fenômeno trombótico mais disseminado, né? Teste de agregação plaquetária ajuda de alguma forma? Ele não ajuda, porque o defeito não está na plaqueta, o defeito está no von Willebrand. Então, antigamente, se fazia o multímero do fator de von Willebrand, que daí, assim, depois de 5 dias tinha o resultado, né? Excelente. Mas o defeito não está na plaqueta, o defeito ele vai estar no fator de von Willebrand. Se fizer o multímero do fator de von Willebrand, o fator de von Willebrand está altíssimo. Às vezes me pergunta, e se fizer o cofator histocitina? Vai estar alterado? Não. Porque o cofator de histocitina, ele vai quantificar a atividade do fator de von Willebrand em relação ao domínio A1 do fator de von Willebrand, que vai se ligar à plaqueta, né? Mas ele não vai conseguir ser sensível o suficiente a esses multímeros de alto peso molecular. Então, o cofator de histocitina não é um exame diagnóstico também para PTT. Antigamente, né, quando não se conhecia a Dantes 13, eram os multímeros que eram feitos. Inclusive, o primeiro teste diagnóstico, quando começaram a identificar a fisiopatologia da doença, 30 anos atrás, eram os multímeros que eram feitos para daí poder identificar os multímeros de alto peso molecular. Perfeito. Então, assim, já tem meu paciente com alteração neurológica, internou dentro da terapia intensiva, ele tem plaquetopenia, ele tem anemia hemolítica. Como é que eu fecho o diagnóstico de PTT? Tá. Então, laboratorial, né? Sim, o diagnóstico mesmo de PTT, ele é confirmado pelo teste Adantes 13. Esse teste é um teste que vai avaliar a atividade da enzima. Não se pode quantificar até o antígeno, mas não é esse daí o teste necessário para o diagnóstico. E sim a atividade da enzima, né? E na verdade, assim, esse é um ponto bastante sensível do diagnóstico da doença, por isso que foram desenvolvidos esse score plasmic, o score francês, porque esse é um ponto sensível, não apenas para a gente no Brasil, isso no mundo inteiro. Tanto que nos Estados Unidos, o score plasmic ele foi desenvolvido em Harvard, porque lá eles tinham dificuldade de fazer o teste da Dantes 13. Eles desenvolveram um score clínico para predizer qual a chance daquele paciente ter PTT e já começar logo o tratamento, porque a PTT e o francês é a mesma coisa, né? Então, essa dificuldade de acesso ao teste, é um teste que principalmente as plataformas iniciais eram plataformas que eram kits que você perdia o kit inteiro, né? Por exemplo, uma placa de ELISA, perdia-se o kit inteiro, que você podia fazer 48 testes, fazer um teste. É uma doença extremamente rara. Então, como é uma doença rara, mas muito grave, a necessidade de ter um diagnóstico imediato. E às vezes esse teste laboratorial não podia ser feito imediatamente porque precisava juntar a amostra, entende? Aí demorava uma semana, 15 dias para sair o diagnóstico. Por isso que esses locais fizeram esses scores clínicos de predição, porque até chegar ao teste em 7 dias, 8 dias, você tem que começar a tratar o paciente antes, a gente perde o paciente. Mas o diagnóstico realmente ele só é confirmado quando se detecta a deficiência dessa enzima, que é a Dantes 13, quando ela está com menos de 10% de atividade. Esse é o principal teste diagnóstico. Esse é o principal teste diagnóstico. Em algumas situações, dá para considerar quando a enzima está menor do que 20%. Entre 10 e 20. Isso. Se é um paciente que já tomou plasma, porque no tratamento, como a gente bate muito na tecla, começa a tratar, muitas vezes o paciente já chegou, já começou a transfusão de plasma, já fez uma plasmaférese, até fazer um primeiro diagnóstico, né? Mas o clássico abaixo de 10% é considerado já PTT. Existe papel para dosar anticorpo, anti-Adams 13? O diagnóstico daí, laboratorial, a partir desse momento, ele é um diagnóstico por passos, né? A primeira coisa é detectar que o paciente realmente tem uma PTT, então o teste da atividade da Dantes 13, ele é fundamental para todos. Aí, o segundo passo é que a PTT, ela pode ter 2 tipos de causa. Ou o paciente não produz a enzima por uma deficiência congênita, ou ele tem anticorpos contra essa enzima. E isso precisa ser diferenciado. Tá. Porque o paciente com uma doença autoimune, que tem anticorpos contra a enzima, ele tem que ser tratado de uma maneira, com imunossupressão, plasmaférese. O paciente que tem uma deficiência congênita, é outro tratamento, é reposição da enzima.
que hoje em dia a gente faz com reposição de plasma, né? Então, essa diferenciação é fundamental. Então, na sequência do teste da atividade de Adantes 13, tem que se fazer a pesquisa do inibidor. Aí a pesquisa do inibidor, para quem é familiarizado com o laboratório de hemostasia, ele se assemelha um pouco à pesquisa do Bethesda, para o inibidor de fator 8. Né? Então, naquela mesma amostra de plasma que se dosa Adantes 13, dá para fazer os testes de mistura, a semelhança do Bethesda, para detectar se ali tem um inibidor contra a enzima. Então, pelo que eu entendi, essa avaliação da atividade da enzima é o teste mais importante, né? Sim. Inicial. Como é que é a disponibilidade que você vê hoje, por exemplo, no Brasil, os diferentes sistemas de saúde, né? Público, privado, é fácil acesso, é um teste de fácil realização, como é que a gente solicita? Hoje em dia a gente tem plataformas que são mais automatizadas, né? E fez com que disseminasse mais o teste pelo país. Então, o que não se tinha acesso há um tempo atrás, hoje em dia se tem acesso em alguns centros, é uma doença rara, então é difícil de colocar esse teste em todos os laboratórios, mas é importante ter alguns laboratórios centrais que façam esse teste, né? E, enfim, então é um teste que hoje em dia já tem de forma rotineira em alguns laboratórios do Brasil. Para o tratamento inicial, o diagnóstico clínico, ele até que é bem padronizado, esses scores que eu falei. O problema é o acompanhamento do paciente, porque muitas vezes aí o paciente não responde bem à terapêutica. Aí você não sabe se ele não responde bem porque a Adantes 13 ainda está baixa e aquela terapêutica não está funcionando, ou se é outra coisa que está mantendo ele com plaquetopenia, porque você sabe, um paciente grave, internado numa UTI, ele tem plaquetopenia por milhares de... Pode ter infectado, pode estar com antibiótico. Eles têm catéter central para fazer plasmaférese, então infecta muito com gram positivo. Então, chega uma hora quando o paciente começa a não responder muito bem à terapia, que daí a gente fica de mãos amarradas, porque você não sabe se ali é a PTT que está em atividade, aquele tratamento que você está fazendo precisa ser mudado de alguma forma, ou se é alguma coisa que se somou ali na gravidade do paciente que está mantendo a plaqueta baixa, porque o padrão do tratamento de recuperação é plaqueta e LDH. Mas um paciente crítico, ele vai ter plaquetopenia e vai ter LDH aumentado também. Então chega uma hora que fica muito difícil de conseguir manejar o paciente se ele não se recuperar nos primeiros dias, por exemplo, né? Então essa é uma questão que realmente a gente precisa melhorar muito no segmento deles, principalmente no SUS, e depois o paciente ambulatorial. Porque o paciente que tem PTT, ele tem esse quadro grave que é tratado dentro do hospital, em geral, numa terapia intensiva, e daí o paciente tem alta. Mas muitos pacientes, eles têm alta, hemograma normal, assintomáticos, mas eles mantêm a Adantes 13 baixa. E aí a gente não sabe. E é importante saber porque esses são os pacientes que vão ter maior risco de dar-lhe um tempo recidivado a doença. Então, o monitoramento dos pacientes, o diagnóstico inicial, até que com diagnóstico clínico não é o ideal é a gente ter o teste, mas o diagnóstico clínico a gente consegue fazer um tratamento inicial, mas esse monitoramento, acompanhamento do paciente fica muito deficitário ainda. Perfeito. E eu acho que, assim, uma coisa que você falou várias vezes que eu acho importantíssima é a questão da precocidade do diagnóstico, né? Isso quando a gente está diante de qualquer doença trombótica, independente da causa, a precocidade no diagnóstico vai definir, né, uma terapia mais adequada e o prognóstico desses pacientes. Queria que você explicasse um pouquinho como é que é essa questão da abordagem, assim. Desde a suspeita clínica, já inicio a terapia, necessito confirmação laboratorial para começar a terapia, e quais são os passos da terapia, né? Que a gente sabe que a terapia é um pouco mais complexa, né? Sim, quando há uma suspeita clínica, o ideal é já fazer a dosagem da Adantes 13 no momento da suspeita, para evitar de fazer essa dosagem depois ao longo do curso da doença, porque daí pode ter uma série de interferências. Então, da suspeita clínica, deve-se já fazer a dosagem da Adantes 13, mas não se pode esperar. Porque mesmo que a Adantes 13 saia rápido, aqui no Brasil, a experiência que a gente tem nos laboratórios que fazem 48 horas, 72 horas, ainda é um tempo, 3 dias é muito para esse paciente.
Então, suspeita clínica, né, ou pela experiência do médico, ou por esses scores que eu falei, coleta o exame da dentistese, mas já inicia o tratamento, né? Muitas vezes esse paciente ainda vai estar numa enfermaria, ainda vai estar numa unidade de emergência, não vai conseguir naquele momento começar a plasmaférese, até porque a plasmaférese depende do preparo da máquina, depende de ter um acesso venoso central. Então, fez a suspeita diagnóstica, colheu a dentistese, já inicia a transfusão de plasma, se não for possível fazer a plasmaférese nas próximas 12 horas. Então, inicia a transfusão de plasma e aí já prepara esse paciente para que ele possa iniciar a plasmaférese. A plasmaférese tem que ser o início mais rápido possível. Junto Essa com a reposição, plasmaférese, desculpa, essa reposição de plasma tem uma dosagem específica, um tempo específico? De 8 em 8 horas pelas primeiras 24 horas. Pode ser 2 unidades de 8 em 8 horas, depende muito do peso do paciente. Nas primeiras 24 horas, até preparar esse paciente para a plasmaférese. A reposição de plasma, ela repõe a dentistese, mas a plasmaférese, ela é melhor porque ela retira o anticorpo. E aí ela devolve um volume muito maior de plasma com quantidade muito maior de dentistese, que é a enzima que está deficiente. Mas é uma doença autoimune. Então, paralelamente a isso, é necessário imunossuprimir o paciente. Essa imunossupressão deve ser iniciada também logo da suspeita, que hoje em dia é feito com corticoide e rituximab. Mas isso já logo nos primeiros dias. Essa imunossupressão pode ser feita junto com a plasmaférese? Pode ser feita junto com a plasmaférese. Claro que tem que observar o tempo que vai fazer a infusão dessas medicações. Então, não pode fazer antes da plasmaférese. Embora muitas delas não sejam, não dê tempo de ser retirada, mas o indicado é que começou a plasmaférese, termina a plasmaférese e já faz a infusão do rituximab, por exemplo. Agora, se for demorar a plasmaférese, já dá para fazer antes. Se ainda for fazer a plasmaférese em 12 horas, em 24 horas, já faz o imunossupressor antes. Aí a dinâmica ali vai depender muito de como é que vai ser o tempo de internação e de início da plasmaférese do paciente. Mas assim, precisa ter em mente que é plasmaférese junto com a imunossupressão. Perfeito. No início do quadro, é importante já começar a imunossupressão. Aí que vem a resposta àquela pergunta que você me fez, quanto que é importante fazer o anticorpo ou não. É fundamental. Porque no início, nós vamos fazer imunossupressão para todo mundo. Mas aí, se o paciente não tem anticorpo, você retira o mais rápido possível. Né? A grande maioria das PTTs são adquiridas mesmo. Então, a grande maioria vai vir com anticorpo positivo. Mas é importante fazer esse diagnóstico diferencial para não ficar fazendo imunossupressão, plasmaférese para quem não precisa, né? Essa plasmaférese, quando seria o tempo de sessões de plasmaférese? As sessões são diárias. Essas sessões, em geral, vão por 4, 5 horas, depende muito do volume de troca. Elas são diárias e elas vão ocorrer até a contagem da plaqueta normalizar. Então, faz-se diariamente sessões de plasmaférese até ter 2 dias com plaqueta acima de 150 mil. 2 dias com plaqueta acima de 150 mil pode suspender a plasmaférese. Tem alguns protocolos de pacientes que estão mais graves, principalmente que já acabam com um quadro de coma, por exemplo. Tem alguns protocolos que indicam 2 vezes por dia a plasmaférese, de 12 em 12 horas. Em geral, os serviços de hemoterapia têm um pouco de dificuldade com a logística disso, né? De fazer de 12 em 12 horas a plasmaférese, tendo em vista que é um procedimento extremamente complexo, né? E, então, nesses casos, não faz muita diferença fazer de 12 em 12 horas ou aumentar o volume da plasmaférese 1 vez por dia. Então, em geral, os protocolos, pelo menos nos hospitais que eu trabalho, a gente ajustou o protocolo para aumentar o volume de plasmaférese para esses pacientes que chegam em quadros clínicos mais graves. Aí faz 1 vez por dia, até 2 dias com plaqueta acima de 150 mil. Existe risco dessa plasmaférese para o paciente? A plasmaférese, ela não é um procedimento isento de risco, né? Primeira coisa, tem que passar um catéter. Esse catéter, o paciente está plaquetopênico, por mais que tenha falado que o risco hemorrágico dele é baixo, mas ainda assim, dependendo da punção, se for uma punção mais traumática, ele pode ter um hematoma local. Então, tem sempre que observar também, muitas vezes vai precisar transfundir plaqueta antes de passar esse catéter. Então, tem um risco associado ao catéter de formar um hematoma, de formar uma trombose nesse catéter e de infectar.
que é o mais comum, é ocorrer infecção, porque esse catéter acaba sendo muito manipulado. Isso são os riscos associados ao catéter. Associado ao procedimento em si, o que é mais comum, mas em geral os serviços de hemoterapia têm muita experiência em lidar com isso, é a hipocalcemia, porque o paciente acaba recebendo anticoagulante em dose muito alta, então tem que se observar para sintomas de hipocalcemia ali durante a plasmaférese e dosar o cálcio e repor se necessário, mas em geral o médico, o biologista que está ali na plasmaférese já sabem identificar isso. E o risco também de alguma alteração hemodinâmica durante. Mas é um procedimento que é feito com bastante lentidão, isso da plasmaférese em si. Então, tem o risco do catéter, da plasmaférese e daí do volume do plasma que o paciente vai receber. Aí, o risco da transfusão desse volume do plasma é dele ter reação. Muitos pacientes têm reações, inclusive anafiláticas, com a transfusão desse volume de plasma e depois tem que parar a plasmaférese, medicar, pré-medicar as plasmaféreses seguintes. Tem algumas situações que o paciente não tolera fazer a plasmaférese pela reação que ele tem ao plasma. Então, esses 3 elementos da plasmaférese, o catéter, a troca em si e a infusão de grande volume de plasma podem levar, sim, a complicações agudas no paciente, né? Por isso também que a gente sempre insiste, inicia a plasmaférese, mas tira se o paciente não tiver PTT mesmo, porque não é um procedimento isento de risco. Ele vai mudar o prognóstico do paciente, ele vai fazer com que o paciente sobreviva a essa doença, mas se não for necessário fazer plasmaférese, não for PTT, tem que tirar o mais rápido possível, porque não é isento de risco, não. Perfeito. E a tua acompanhação, o teu acompanhamento em relação à resposta terapêutica se baseia na contagem de plaquetas e LDH. Na queda do LDH. Você costuma ver, por exemplo, paciente, dependendo da gravidade, que ele já tem manifestação de disfunção orgânica, por exemplo, neurológica, a recuperação pode ser plena desse paciente? Esse paciente, na fase aguda, tem vários pacientes que chegam em coma e a gente consegue instituir o tratamento mais rápido possível e recuperar o quadro clínico, né? Mas existem vários trabalhos e a gente tem feito isso lá na Unicamp também, uma análise de ressonância funcional desses pacientes ambulatoriais, né? E alguns pacientes, eles podem ficar com algum tipo, sim, de sequela, que é uma sequela mais associada à microangiopatia, redução de substância branca, e essa sequela, ela pode acabar levando o paciente a ter algum sintoma neurológico mais leve, muitas vezes psicológico mais orgânico, como maior estresse pós-traumático, muitos têm, depressão, cefaleia crônica, alguns pacientes acabam ficando com déficit de memória, tem alguns pacientes que ficam com sequela, assim. Quando a gente analisa a ressonância, né, desses pacientes, isso eu estou falando do paciente que já saiu da fase aguda e está no ambulatório, né, o que não tem muito claro ainda para a gente é se isso é sequela do quadro agudo, que ele teve um quadro agudo ali neurológico grave e acabou ficando com essa sequela, ou se é uma lesão contínua do sistema nervoso central, pelo fato de muitos desses pacientes manterem a Dantes 13 baixa. Isso pode sim levar a pequenas lesões que vão se somando ali, né, ao longo dos anos. Mas eu acho que as duas coisas são possíveis, tanto sequela do quadro agudo, quanto a manutenção de pequenas lesões para o paciente que mantém a Dantes 13 baixa. Isso é uma coisa que as pessoas têm, que eu falo, assim, às vezes as pessoas ficam, têm até dificuldade de entender, assim, os não hematologistas, né, que o paciente ele se recupera do quadro agudo da PTT, mas ele pode manter a alteração molecular da doença. Ele pode manter a Dantes 13 baixa, ele pode manter o anticorpo positivo, só que ele não tem a manifestação, ele tem a alteração laboratorial, ele tem a doença ali por baixo ainda ocorrendo, mas ele não tem a manifestação clínica da doença. Isso a gente não vê, a manifestação clínica da doença, que é o mais habitual, é essa forma de microangiopatia trombótica. Mas hoje em dia, muito que se tem avaliado é o quanto que essa manutenção da doença silenciosa não pode dar lesão a longo prazo para o paciente. Provavelmente sim, provavelmente dá.
E o tratamento em relação à imunossupressão hoje de escolha seria corticoide e rituximab. Rituximab, Tem um tempo definido? Então, o corticoide é durante toda a internação e depois o paciente estando bem faz-se uma retirada gradual, né, já na fase ambulatorial do tratamento, e o rituximab 4 doses. Os primeiros relatos do rituximab, que foram lá 2010, 2012, faziam com 4 doses daquela dose de 375 miligramas por metro quadrado. Depois tem um relato americano de 2015, se eu não me engano, já usando a dose de 100 miligramas, dose fixa, 4 vezes, né, uma vez por semana, durante 4 semanas. E a gente tem usado essa dose mais reduzida do rituximab para tratar esses pacientes. Mas ambas as doses estão corretas. Então, tanto a dose reduzida, de 100 miligramas uma vez por semana, durante 4 semanas, quanto essa dose, que é a dose convencional para o tratamento das doenças oncohematológicas. Uhum. E é importante que muitas vezes nessas 4 semanas de tratamento o paciente vai ter alta. E aí se continua esse tratamento ambulatorialmente. Dá também para adiantar um pouco, ao invés de fazer uma vez por semana, fazer a cada 4 dias, a cada 5 dias, é possível também, para fazer pelo menos 2, 3 doses enquanto o paciente está hospitalizado e a última dose quando ele tiver alta. Mas são 4 doses de rituximab, pelo menos um mês de corticoide em dose imunossupressora. E a gente acompanha depois a atividade da enzima? O ideal seria acompanhar. E quem tiver a oportunidade de acompanhar pela atividade da enzima, é importante que faça isso. O paciente, quando ele normaliza a atividade da enzima, ele pode ser considerado realmente em remissão completa da doença. Mas tem alguns pacientes que não normalizam. Eles não têm a clínica, mas eles não normalizam. Esses pacientes, eles têm até 10 vezes mais chance de ter novos episódios de PTT. Em geral, esses pacientes vão ter novos episódios. E a gente vê na prática mesmo, clínica, alguns pacientes em menos de um ano, eles voltam a ter novo episódio. Eu já acompanhei pacientes que tiveram 5, 6 episódios. E aí é importante para esses pacientes o tratamento ser voltado para a normalização da DANDIS 13. E não só esse tratamento para normalização do quadro clínico, normalizar a plaqueta, normalizar a LDH, não, normalizar a DANDIS 13. Isso é importante, tanto para evitar que o paciente recidive da doença, quanto para evitar que ele tenha complicações crônicas ali ao longo, mesmo que ele não recidive o quadro agudo, que ele não tenha complicações crônicas ao longo dos anos, né? E a indicação em termos de reposição, né, de Adams 13 recombinante, isso ficaria muito mais para doenças congênitas e para essas doenças imunes não teria espaço? Olha, agora o Adams 13 recombinante realmente é uma medicação que já existe aí no mercado, né, em fase aqui no Brasil de validação, né, das instâncias regulatórias, mas a princípio ela entra para repor a enzima dos pacientes que têm PTT congênita, que tem essa enzima deficitária. Hoje em dia, esse tratamento de reposição, essa profilaxia já é feita. Os pacientes que têm PTT congênita, eles já recebem profilaxia com plasma, com o intuito desse plasma, que contém a DANDIS 13, fazer normalizar a DANDIS 13 que eles não produzem adequadamente, né? Então, seria uma substituição de produto. Ao invés de fazer essa profilaxia com plasma, se faz com um produto que é um produto farmacêutico em que você tem ali já, sabidamente, qual é a quantidade de DANDIS 13. No plasma varia muito, né? Então, a resposta, teoricamente, seria mais estável, né, ao produto. Então, para esse público, eu acho que isso vai ser uma realidade em pouco tempo, né? A reposição passar da reposição atual, que é feita com base no plasma, para o produto específico, para a enzima que está ali deficiente. Para os pacientes com PTT imune, né, eu sei que existem trabalhos que estão testando a reposição da DANDIS 13 recombinante. Eu acho que para mim faz sentido sim, porque o que a gente faz na plasmaférese com a transfusão de plasma é repor a DANDIS 13, né? Então é importante repor a DANDIS 13.
Mas para esses casos, a imunossupressão ela vai ser sempre fundamental, Sim. porque precisa esfriar a produção dos anticorpos, né? Só repor a Dantes 13, mas se ainda tiver um anticorpo, então a Dantes 13 ele vai acabar consumindo o fator recombinante ali. Então, eu acho que provavelmente o tratamento para os pacientes com PTT adquirido imune vai, num futuro aí, não tão distante, caminhar para reposição, provavelmente do produto recombinante com a imunossupressão associada. Né? Perfeito, excelente. Para encerrar essa aula maravilhosa, para mim está sendo maravilhosa, quais são tuas perspectivas em termos de ciência, perspectivas futuras em termos de diagnóstico e de terapia para PTT? Eu vou focar primeiro, né, na PTT imune. Eu acho que em relação ao diagnóstico, muito já foi avançado, né? Antes no Brasil, há 15 anos atrás, não se tinha dosagem. Hoje a gente já tem plataformas comerciais para fazer a dosagem da Dantes 13 e a gente já consegue disseminar mais na comunidade médica a importância dessa dosagem, de maneira que eu acho que vai acabar sendo cada vez mais fácil de colocar na nossa realidade. Então, antes o que a gente diagnosticava e tratava na clínica, hoje em dia a gente vai ter um respaldo do diagnóstico laboratorial e eu vejo que isso já está se construindo. Então, em relação ao diagnóstico, o que eu espero é que a gente tenha um turnaround mais rápido desse teste, porque hoje em dia a gente ainda tem 48, 72 horas. É complicado, eu entendo, mas se a gente conseguir em menos de 24 horas, é fundamental para realmente dar o tratamento certo para o paciente que precisa e retirar o tratamento daquele paciente que não precisa, parar de fazer plasmaférese por 3 dias no paciente que não precisa daquele tratamento. As duas coisas são importantes, porque como a gente comentou, a plasmaférese também não é inócua, né? Então, o que eu espero é que hoje em dia o teste já é realidade no Brasil, que já é um grande ganho, e a gente pode avançar nesse tempo de volta do resultado para que a gente consiga guiar mais rapidamente. Eu acho que o ideal seria em menos de 24 horas. Isso em relação ao diagnóstico. Depois, aos segmentos pacientes, é importante que a gente tenha acesso também ao teste ao longo do segmento para poder ter que foi uma coisa que a gente comentou, a gente não tem um parâmetro prognóstico de que o tratamento está funcionando, é plaqueta e LDH, mas eles são bastante inespecíficos, né? Então, para a gente poder monitorar se esse paciente está tendo uma resposta adequada para mudar o tratamento ao longo da internação, caso essa resposta não esteja adequada, e depois monitorar o paciente quando ele já estiver ambulatorialmente, para entender qual aquele paciente tem maior risco de recidivada, doença, e poder tratá-lo separadamente. Eu acho que esse é o grande ganho, que seria o aumento da disponibilidade do teste e também a queda do tempo em que esse resultado vem para a gente. Em relação ao tratamento, o meu sonho é um dia não precisar fazer plasmaférese nos pacientes. Porque a plasmaférese, como a gente comentou, não é isenta de risco e é um procedimento que ele demora para você conseguir. Muitas vezes o paciente, a gente está, né, aqui, nós estamos em São Paulo, existem aqui na cidade de São Paulo vários hospitais que oferecem até pelo SUS a plasmaférese, mas no Brasil existem estados que não têm plasmaférese. Muitas vezes o paciente ele tem que ser deslocado para outro estado, isso está falando pelo SUS, né? Ser deslocado para outro estado para ser tratado, isso demora demais o tratamento do paciente, atrasa demais o tratamento do paciente e piora o prognóstico dele. Então, eu acho que sim, capacitar esses locais para fazer plasmaférese, mas o que eu visualizo daqui a um tempo médio, pelo menos, é tratar esses pacientes sem plasmaférese. Eu acho que ia ser um ganho imenso de agilidade do tratamento e também do prognóstico, né? Porque não é um tratamento fácil de ser feito, não. Quem sabe uma associação de enzima recombinante com imunossupressão? Sim. Existem alguns relatos de caso, inclusive, da associação com caplacizumab também. Porque daí tira um pouco do efeito do fator de von Willebrand, até a enzima fazer efeito, do fator de von Willebrand que está em alto peso molecular, aí seria tipo um tratamento tríplice, né? Perfeito. Eu acho que seria um futuro interessante, sim, seria uma revolução para o tratamento desses pacientes, porque esses pacientes, se a gente for pensar, na década de 70, a mortalidade era 90%. Sim.
era muita coisa, né? E hoje em dia a gente já tem medicamentos recombinantes, enfim. Foi realmente em pouco tempo se teve uma mudança radical, tanto no diagnóstico quanto no tratamento. Olha, doutora Fernanda Orsi, foi realmente um prazer imenso. Prazer foi Aprendi muito, tenho certeza que vocês puderam aproveitar muito essa nossa conversa de hoje. Espero que em breve a gente possa recebê-la novamente para discutir outros temas. E realmente é um prazer, é muito bacana poder escutar como você tem um conhecimento muito profundo sobre o tema e consegue transformar de uma forma extremamente factível, né, e compreensível um tema tão importante quanto esse. Muito obrigado pela tua presença mais uma vez. Eu que agradeço, viu? Agradeço a você, ao UERFM, pelo convite. Eu tenho, assim, realmente gosto bastante do tema e fico muito feliz de vocês abrirem para a gente poder fazer essa conscientização educacional para todos os profissionais de saúde que lidam com essa doença que é tão rara, né? E só com a força que vocês têm de chegar numa população imensa, vocês ajudam demais a conscientização sobre a doença e, com certeza, o tratamento dos pacientes e o prognóstico deles. Então, eu agradeço imensamente, Tomás, pelo convite, da UERFM, por estar aqui e poder conversar sobre isso. Que Obrigada. Bom. Muito obrigado.